Convocada a seleção brasileira. A hora que eu puder chamar a arte, você me fala quem, Xará. Você só me dá o positivo aí, a gente já chama a arte para debatermos a seleção brasileira convocada pelo técnico Tite há pouco. A seleção foi convocada no Rio de Janeiro. Serão mais 3 jogos contra a Colômbia e Argentina. Colômbia aqui em São Paulo. São 2, o Peru é só virando ano agora, né? São 2. O Peru é só virando ano, é que eu peguei Março. É março? É só atacada em março. Ou tem um jogo no final de janeiro também? Tem em janeiro. Tem no finalzinho de janeiro. A trinca foi só agora para agilizar o calendário, né? Agora volta a ser novamente dupla de 2 nos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. Estão falando aí do Vinícius Júnior, que é a grande ausência. 27 de janeiro, Equador e Brasil. A volta não deixar a informação mal dada, né? E dia 1º de fevereiro, Brasil e Paraguai. A volta do Coutinho, né? O Firmino, Matheus Cunha, o Chapecó que vem para completar essa lista de goleiros, a ausência dos brasileiros, algo já esperado. Já a gente vai botar na tua tela aí todos os jogadores convocados, nome a nome, para você debater aqui com a gente a lista do técnico Adenor Bach, o técnico Tite. E aí, Bruno Prado, Flávio Prado, José Manuel de Barros, Zé Flávio, Bruno, fiquem à vontade aí para falar da lista do técnico Tite. Seleção que foi convocada agora há pouco pelo técnico da seleção brasileira. Gostaram, não gostaram? E aí, moçada? Acho que tem alguns pontos. Acho que a ausência é do Vinícius Júnior mesmo, que eu chamaria. Ele ainda não jogou bem na seleção, isso é um fato. E o Tite falou que ele não vai porque Rafinha e Antony foram melhores na última convocação. Isso é verdade, sim. Mas o Vinícius, pelo que está jogando, pelo potencial que tem, pelo talento que tem, eu acho que o Tite tem que insistir com ele e tentar fazer ele dar certo na seleção. Então o Vinícius eu não deixaria fora de jeito nenhum, nem se fosse para levar 24, não tem problema levar um a mais. Pro jogo ele vai ter que relacionar 23, aí vocês como deixa na treinando, última, né? Escolhe, né? Eu levaria o Vinícius, mesmo se fosse para levar um a mais, pelo momento. Dá para entender, a convocação nunca é só momento, isso aí é uma frase feita, um ditado aí que existe há muito tempo, mas não é verdade, então, são vários critérios. O momento é um critério. Aí tem desempenho na seleção, tem a confiança do treinador, tem o encaixe no sistema de jogo da seleção, tem vários critérios. O Vinícius na seleção não foi bem até agora, mas pelo momento, e o momento dele é excepcional, o momento dele é fantástico, né? E esse é o ponto, não é só um bom momento, é um momento... Ele, nesse início de temporada, é o melhor brasileiro na Europa até agora. Então eu não deixaria o Vinícius fora e tentaria arrumar uma maneira de dar certo. Ele não vai jogar na seleção igual no Real Madrid, até porque o Ancelotti está deixando ele bem solto. Quando o time está sem a bola, ele não fecha, ele fica com o Benzema na frente, o atacante que joga pelo outro lado, que às vezes é o Rodrigo, às vezes é o Asensio, fecha com os 3 meio-campistas para formar a segunda linha e ele fica solto. Na seleção ele não vai ter essa liberdade porque tem o Neymar e mais um centroavante. Então ele vai ter que recompor um pouquinho mais. Isso não tem jeito. Mas eu tentaria de qualquer maneira que ele desse certo pelo talento que ele tem. Aí outras coisas, né? A maior surpresa para mim dos convocados foi o Gerson. Eu imaginava que ele não voltaria pelo desempenho na seleção e no clube. Então eu imaginava aí talvez o Bruno Guimarães ou até o Douglas Luiz nessa vaga. O Felipe Coutinho não é surpresa. Até falei algumas vezes em alguns programas que era só ele voltar a jogar com frequência que ele voltaria. E aí entra o critério da confiança que a comissão técnica tem nele. Eles enxergam o Coutinho como um dos jogadores mais talentosos que o Brasil tem e vão tentar fazer ele dar certo. Como eu falei, acho que devia fazer o Vinícius dar certo e com o Coutinho eles têm essa convicção de que é um cara que eles contam com o Coutinho e se ele estiver bem, eles vão estar com ele, só não vai seguir se estiver muito mal. Um cara que eles confiam demais. E quanto aos jogadores brasileiros, né, e só para lembrar, o Coutinho não disputa a vaga com o Vinícius. Muita gente fala, leva o Coutinho, não leva o Vinícius. Coutinho disputa com Everton Ribeiro, com Paquetá, o Vinícius é outra disputa. E dos brasileiros, eles não farão falta, mas é ruim para eles, né? O problema do calendário afeta todo mundo. Arana, Edenilson, Gabigol, Everton Ribeiro, que estavam na última lista, o Everton também estava, mas esse não vai ter problema. Esses 4, eles podem perder uma Copa do Mundo por causa do calendário brasileiro. Que eles não são caras que estão garantidos, eles precisam toda a convocação, tá confirmando o lugar deles. Então aí não vai o Everton Ribeiro, vai Coutinho. Se o Coutinho entrar bem, Everton Ribeiro não volta mais. Com certeza. Aí tá o Matheus Cunha. Entra o Matheus Cunha num dos jogos, mete gol, Gabigol volta dançou. Gabigol. Então é uma pena para eles. O calendário brasileiro prejudica os clubes, prejudica a seleção e prejudica os jogadores. Então é muito ruim para esses atletas que não estão garantidos numa Copa, que tem que cavar toda hora o lugar deles
que vão dar chance para outros. Diga lá, Flávio. Para mim, convocação normal, essas reclamações em termos de Vinícius, ok, também concordo, poderia ser chamado, mas na seleção não tem feito um trabalho tão enaltecedor assim. Jogador pelo lado, o Antony e o Rafinha aproveitaram melhor, né? Então, mas ele poderia estar no grupo, sim, sem nenhum problema. Também não chamaria mais o Gerson lembrou muito o Ganso na seleção, muito mole, perdendo. Como é que é? Lembrou o Ganso, é um gansão. O Gerson é um gansão, jogador lerdo, jogador de habilidade, mas muito lento. Acho que eu não chamaria mais, acho que o Bruno Guimarães poderia estar no lugar dele. No mais, eu acho que não vejo necessidade de chamar jogador do time brasileiro. Acho uma coisa mais política do que necessária. Os jogadores daqui estão no nível inferior, lógico. Se eles estivessem no nível alto, eles estavam na Europa. Aqui nós temos. É uma coisa real, é a terceira, quarta, quinta linha dos jogadores, né? Os grandes craques, o grande craque, o Neymar, pois os melhores estão lá, aí os outros estão na Arábia, no Japão, na China e tal, e aí quarta, quinta linha que vem pra cá, ou então os jogadores veteranos. Então não vejo necessidade de chamar jogador aqui do Brasil, não. Mas, enfim, é como disse o Bruno, azar deles, né? Poderiam ter oportunidade, tem aquela coisa política, ter um jogador do Flamengo, jogador do Palmeiras, mas necessário, realmente não é. Os melhores estão lá. Zé Manuel de Barros. Bom, gol ok, né? O Alisson e Ederson. O Everton não foi chamado pelas ausências dos brasileiros. Tá aí um brasileiro que merece estar na seleção. Cara que joga aqui está entre Alisson e Ederson, ele tá ali para mim no mesmo nível, pelo menos. Ou se colocar ele titular na seleção brasileira, não vejo nenhum problema. Você acha que ele tá no nível do Alisson e do Everton? Ederson? Eu acho. Nossa. Em relação a Danilo e Emerson, eu ainda sonho com a aparição de um grande lateral direito para a seleção brasileira. Na lateral esquerda, ok, é o do momento também, mas não temos aí um jogador de nível, seleção indiscutível ainda nessa posição. A zaga, eu acho que ele chegou à conclusão de quais são os 4 zagueiros da seleção, com a presença e com os bons jogos do Lucas Veríssimo na última convocação. Então, Marquinhos, Thiago Silva e Éder Militão já estavam garantidos, e agora a presença do Veríssimo. No meu campo, eu acho que a convocação do Felipe Coutinho ainda é precipitada, porque ele fez 4 jogos como titular, né? Ele tá voltando agora, né? Assim, o Bruno falou, talvez fosse titular quando ele voltasse, assim, porque o Tite gosta das características, aquela coisa toda, né? Ele jogou 10 jogos, mas 4 como titulares no Barcelona, ainda não tá num nível para ser chamado ainda, na minha avaliação, né? Gostaria de ver o Vinícius Júnior, acho que o time é importante, né? Então, ele deveria ter sido chamado. Ele colocou ali, não chamei porque ele concorreu com Antony, aquele jogador que vai pra cima, né? E Rafinha. Então, 2 vagas para esse jogador que vai pra cima, do 1 contra 1. Então, eu dei prioridade e esses precisavam ser chamados. Minha opinião, devem até ser pensados para começar jogando eventualmente contra a Colômbia. Rafinha de um lado, Antony do outro. E aí você decide ali quem vai ser o centroavante. Roberto Firmino tá numa fase espetacular. Rafinha tem certeza que vai ser titular. De repente o Firmino pode ajudar no funcionamento desses dois de velocidade. Porque ele não dá uma olhadinha lá, como é que ele faz para fazer Salah e Mané jogarem, né? Em termos de características, jogadores que entram na área e entram para finalizar. E o Klopp essa semana encheu a bola dele. Né? Então, tanto o Rafinha quanto o Antony são jogadores que entram na área para finalizar. São jogadores agudos, né? De repente, alguém ali para ajudar, até porque os outros testados, Gabriel Jesus até agora, nada. Quem mais? O Gabriel, que não foi convocado, o Gabigol também, nada. Ou seja, é uma possibilidade. E colocando ali o Neymar, fazendo mais o meio. É aí que talvez eu chamasse o Vinícius Júnior. Neymar convocado não como cara de lado, mas cara de meio, que tem jogado muitas vezes assim. E aí na ausência do Felipe Coutinho, até para poupar o Felipe Coutinho. Se ele entrar jogando, eu não sei qual vai ser o comportamento dele, daqui a pouco, né, o time não tá muito bom. O time agora seria mais para chamar o Vinícius Coutinho, e mesmo não sendo da mesma posição, Vinícius Júnior. Seria para chamar o Vinícius Júnior e não o Felipe Coutinho nesse momento. Gerson também achei que ele deu uma colher de chá, né, mais uma oportunidade, mas muito mais em função da ausência, né? Ele justificou a presença do Felipe Coutinho no lugar do Everton Ribeiro. Falou, não, trouxe ele porque ele é o jogador pro lugar do Everton Ribeiro. Eu mexeria um pouco ali na dinâmica do meio campo, etc, né? E também tem uma coisa em relação ao Gerson,
que muita gente está batendo nessa tecla, que o Sampaoli está colocando ele para jogar numa posição completamente diferente daquela que ele jogava na equipe do Flamengo. E talvez estivesse prejudicando, não sei, mas ele tem mais uma colher de chá, né? Vai ter que voltar agora e mostrar que se realmente merece ser convocado para a seleção. A gente aprendeu, quer dizer, aprendeu não é o termo correto, né? A gente se acostumou a ouvir do Tite, meritocracia, porque é momento, babá. Se essas palavras foram utilizadas na carreira do Tite para falar tanta coisa e em tantos momentos de jogadores, até jogadores questionáveis tecnicamente, né? Mas que mereciam pelo momento que eles viviam, pela intensidade, pela vontade. O Felipe Coutinho, nesse momento, até em questão de titularidade em clube, justifica uma volta já? Eu acho que ele fala em meritocracia no time que ele dirige. E o Coutinho, ele atende características que interessam pro time. O Vinícius Júnior, em termos de Real Madrid, indiscutível, vive uma fase espetacular. Em termos de seleção brasileira, jamais jogou. A meritocracia, no meu conceito, tá? Como eu tô vendo, a meritocracia vale aí muito pro Rafinha e pro Antony. Ficaram indiscutíveis. Porque eles chegaram e arrebentaram. Perfeito. Não é? Eu acho que é por aí, que é uma meritocracia do grupo dele, daquela turma que ele pretende utilizar. Imagino que seja isso. Porque o burburinho, Flávio, em relação a esses caras que você citou, já foi grande. Não que rede social paute técnico de seleção brasileira, mas estou dizendo, como termômetro, vai, para discussão. São caras que agora estão na crista da onda. Claro. Estão sendo falados aí toda hora. O Felipe Coutinho não tá. Né? É coisa que ele gosta, né? E é cara de confiança, é um cara que tá no leque. Da confiança dele, assim. É um cara que acho que tem ele uma tava, cota de confiança. Acho que ele tava esperando o cara voltar, assim, tomara que ele assim que ele voltar, ele vai vir. É um cara que eu quero esteja aqui e vai vir. Assim, a observação é o Vinícius. Acho que o Vinícius é um cara que realmente, assim, na seleção ele não foi bem na chance que teve. Em seleção você tem pouca chance mesmo. Até no mesmo jogo que o Antony e o Rafinha entraram, o primeiro contra a Venezuela, o Vinícius entrou também. Ele entrou até antes do Antony. E ele não foi bem mesmo. O Antony entrou melhor, o Rafinha entrou melhor. Mas aí eu acho que cabia, sim, ele abrir uma exceção pelo que ele tá jogando e por ser um garoto e por estar arrebentando num dos maiores clubes do mundo. Esse aí eu acho que é um ponto que ele tinha que... Não, descartado não. Ele pode voltar na próxima. O Tite falou, né? Falou, não, é um jogador que ou está, talvez nessa, se alguém está se crescendo machucar. muito, né? Mas nesse momento, aí foi quando ele citou. Mas nesse momento, Rafinha e Antony na seleção desempenharam melhor. Né, sim, produziram isso mais por isso. Mas aí, sei lá, né? De repente ele tá perdendo o time de falar, Vinícius, faz o que você tá fazendo no Real. Eu acho que é um cara que ele ainda não conseguiu encaixar na seleção. Assim, eu chamaria assim para insistir, até mesmo que não jogue tanto, para conversar com ele, que uma que você se sente à vontade, assim, é um cara que eu faria um esforço para ele se sentir à vontade na seleção. Que também eu acho que o Vinícius ainda não se sentiu à vontade. Eu acho que o Vinícius, ele sempre que entrou, foi um pouco tímido mesmo. Isso ele é verdade, não tava ele solto. fica meio preso. Eu era um cara que eu traria, mesmo que foi para conviver esses dias, para trocar ideia, para conversar, tentar entender o porquê que ele não rendeu, o que acontece no clube que não acontece na seleção. Então é um cara que eu daria, assim, vamos dizer, uma atenção especial. Wellington, superchat aqui na parada, ó. Por isso não assisto mais jogos da seleção. Bem meia boca. Hoje eu me divirto mais assistindo os jogos do Red Bull. Muito obrigado, Wellington, pela participação aqui. Chegou mais uma aqui, deixa eu aproveitar aqui, ó. Picassos Flooring Designer. Olha que legal, deve ser coisa de obra de arte, pelo nome, né? O Vini Júnior não foi bem na seleção porque não teve oportunidades e ainda quando entrou foi escalado para defender e não atacar. Vergonha, senhor Tite, pagou 5 doletas. Foi o que o Flávio disse agora aqui dos pontas voltar a marcar e tal, né? É mais ou menos essa história. Ele vai ter que ter uma adaptação ali, né? Como eu falei, na seleção já tem o Neymar mais solto, o Vinícius sem a bola vai ter que se adaptar defendendo, isso, senão... O Tite é assim, cara. Qualquer jogador do mundo de lado de campo tem que voltar para ajudar. No Real ele volta. No Real, o Vinícius volta para ajudar na marcação quando o Real é atacado. Não aguentou a parada de seleção ainda. Pode ser que ele aguente, mas tem jogador que aguenta e jogador que não aguenta. Estou dizendo que ele pipocou, não é isso. Estou dizendo que ele não conseguiu se ficar tão solto como ele chegou no Real Madrid. Parecia que ele estava em casa. Parecia que ele estava no Flamengo. Na seleção ele ainda não atingiu esse nível. Mas não logo de cara também no Real, né, Flávio? Demorou um pouquinho, né? Mas sim, mas de qualquer forma, quando ele entrava, ele fazia aquele caos. Não é TikTok seleção, né? Ele jogou um pouquinho no B. O Rafinha entrou na seleção. O Rafinha entrou na seleção.
como se estivesse tomou jogando conta, na casa né? dele. É. Então, esse tipo de jogador faz diferença. E o Antony O também. Antony Então, também. isso faz diferença. O cara que chega e fica à vontade, faz diferença. Eu também acho. Faz diferença. Agora- Tem cara que não aguenta a camisa, tem cara Estão que perguntando fica aqui à do vontade. Claudinho, porque o Rubem, ó, por que o Claudinho? Vocês acham que ele caberia na lista de Poderia, hoje? seria uma opção, talvez. Ele jogou, ele tá jogando bem, mas aí foi a opção, né? Não tem jeito. Então, Válido. depende para lugar de quem? Do Felipe Coutinho? Do Coutinho seria. É. Se fosse Seria pro lugar ali. do Felipe Coutinho, eu acho que poderia. Coutinho não teria ou problema nenhum. Vinícius, Bruno Prado, se você Então. tivesse feito a convocação hoje, esquecendo característica, Sim, de posição diferente e tal. Assim, acho que o Vinícius tinha que estar. Eu levaria o Vinícius, sim. De qualquer maneira, no lugar de qualquer um ali. Ou mais um a mais. Pelo que eu falei, acho que é um cara que está muito bem e eu tentaria insistir com ele. Assim, mesmo entender o porquê que ele ainda não está à vontade ali. Eu teria colocado o Vinícius na lista, nem que seja para ser um a mais ali. E você, Flávio? Putz, quando o cara não se sente à vontade em seleção, é muito difícil mudar essa história. Muito difícil. Eu vejo através dos anos, tem cara que é jogador. A gente fala jogador de seleção e jogador de clube. Tem cara que é jogador de seleção. E tem cara que é jogador de clube. No clube o cara arrebenta, chega na seleção, não joga no mesmo nível. Talvez seja muito cedo e até muito cruel achar isso Sim. do Vinícius. Até porque ele tá evoluindo no Real Sim, também. sim. Mas até agora, toda vez que ele entrou, e ele entra quase sempre, nunca justificou a chamada. E o tempo tá ficando curto, né, gente? Falta um ano para a Copa do Mundo. Não é para se assim, abrir mão. Mas também não acho nenhuma aberração no chamado. Tá num grande momento e tal. Mas em termos de seleção brasileira, não tem nada que justifique. Eu ficaria chocado se ele não chamasse o Rafinha. Entre Vinícius e Rafinha. Se eu não chamo o Rafinha, eu fico chocado. Assim, Se eu não porque chamo o chegou e Antony, eu fico arrebentou. chocado. Tem os três. Vinícius, Rafinha e Antony. Quem tem que sobrar? Pra mim, o Vinícius. Pela seleção, tô falando por seleção. Eu chamaria Quem é os mais três, jogador mas dos se três? só tiver Talvez o duas Vinícius. vagas, sim. Talvez o Vinícius seja mais jogador do que os outros dois. Mas em termos de seleção... Se a briga chocante, foi os né? 3 por 2 vagas, e pelo que o Tite falou foi, aí ele não tem como não levar o Rafinha e o Antony É isso aí. pelo desempenho no time dele, né? No time Aí dele. é até aquela coisa, veio, aproveitou e vai ficar, né?